Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión, en la modalidad itinerante, tenemos ahora el placer de recibir a Tatiana Ribeiro, Tati, que ella es una colega brasileña que estudió en la Universidad Federal de San Carlos. De ahí hizo una maestría y doctorado en la Universidad de Campinas. Por ahí se hizo sus prácticas profesionales en Perception. Y después, en el Inter en que estaba ella haciendo su maestrado y su doctorado, comenzó con esta parte de la consultoría y posteriormente llegó la oportunidad de trabajar en Ingridion Brasil, por supuesto. De ahí fue para Natura. Nosotros nos conocimos por ahí del año 2011, 12, yo creo, donde ella estaba en Perception y donde ella comenzó a trabajar con Fizz, y pues ahí fue que nos conocimos. Y de ahí, bueno, comenzó un proyecto que se llama Sensory Lab, que básicamente es una cuenta en Instagram que ya tiene más de 1,100 seguidores, perdón. Y básicamente lo que hace es ayudarte a que hagas sensorial, ¿no? Es un canal muy, muy interesante que les invito a que visiten. Ya al final les pondremos su red social para que la visiten. Y bueno, Tati, bienvenida. Muchas gracias por participar en esta entrevista de Diálogos Sensoriales. Bienvenida. Muito obrigada, Ivan. É um prazer estar aqui com você, prestigiando esse programa, né, que eu já acompanho há algum tempo aí no YouTube. Gracias. Sí, es un proyecto también ahí de difundir sensorial, difundir un poquito la historia de sensorial. Y justo por eso es que me gustaría que nos platicaras cómo es que comienza la vida sensorial de Tati. ¿Por qué sensorial? Por que sensorial? Ivan, a minha história com a sensorial, ela começou na graduação. Eu fiz graduação em biotecnologia, porque eu queria trabalhar com pesquisa. E eu não sabia que tipo de pesquisa, eu só sabia que era pesquisa. Uhum. A princípio, eu achava que trabalharia com genética ou biologia molecular. Mas, na verdade, com as aulas, eu fui vendo que não era exatamente isso que eu queria. E no fim do curso, eu cursei uma disciplina que é a análise sensorial. Era uma disciplina optativa que eu resolvi fazer e acabei me encantando. Uau. E foi no momento certo, porque aí depois da disciplina eu tinha que fazer meu estágio obrigatório e acabei fazendo esse estágio obrigatório na Perception. Okay. E a Perception é um local de muito aprendizado, né? Porque eles trabalham com para quem não conhece, a Perception é uma empresa que presta serviços de análise sensorial para outras empresas. Então, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos produtos diferentes e aí acabei me encantando ainda mais pelo mundo da sensorial. Então, fiz muito teste de desodorante, fiz muito teste de base para o rosto, fiz muito teste de produtos alimentícios, de produtos para cabelos. Um mundo, assim, de produtos. Acho que eu nem sei listar todos eles que eu trabalhei. E daí, minha trajetória na sensorial começou aí e não parou nunca mais, né? Você estava falando de quando a gente se conheceu. Se eu bem me lembro, eu acho que nosso primeiro encontro foi no Pangborn do Rio de Janeiro. Certo. Né? Certo. Que você estava lá e a gente acabou, o pessoal da Perception indo junto com você, sua equipe, jantar em um restaurante em um dia do congresso. Muito boa cena, certo. E pelo que eu me lembro, foi nessa ocasião que a gente realmente se conheceu ao vivo. Sí, solo era por correo. Sí, es cierto, mira, cierto. Qué buena cena. E, bom, aí depois da Perception, eu decidi partir para o mestrado e doutorado que eu fiz na Unicamp, o professor Jorge Berens, que é meu orientador.
E durante o mestrado e o doutorado surgiram algumas oportunidades de consultoria em conjunto com a empresa júnior da Faculdade de Engenharia de Alimentos, que é onde eu fiz meu mestrado, faço meu doutorado. Uhum. Então foi muito legal também que deu para ter contato com várias empresas e em uma dessas que eu fui prestar um serviço de consultoria, surgiu a oportunidade de permanecer, que foi a Ingridion. Então, foi um momento bastante desafiador, assim, porque eu estava no meio do meu mestrado, do meu doutorado, e surgiu essa oportunidade, e então eu tive que levar em paralelo o doutorado e a carreira corporativa. E para quem pretende fazer isso um dia, eu digo que é bastante desafiador, então é bom pelo menos fazer as disciplinas antes e deixar só para finalizar seu projeto enquanto você estiver no doutorado, tanto que eu ainda tenho minha tese para defender, né? Eu ainda estou em processo de escrita, nos finalmente, em breve vou defender, mas não é tão simples assim. E aí, depois de permanecer esse tempo na Ingridion, eu já trabalhei principalmente com alimentos, eu fui para a Natura para trabalhar com análise sensorial de cosméticos. Outro mundo completamente diferente, completamente encantador. Até assisti o Diálogos Sensoriais que você fez com a Regina, que foi muito bacana, focado nessa área cosmética. Sim, sim. E agora eu estou me dedicando exclusivamente ao Sensory Lab. Ele é um projeto pessoal que tem como intuito divulgar a análise sensorial, assim como os diálogos sensoriais. Por quê? Porque durante a minha carreira eu fui encontrando com diversas pessoas, clientes, colegas, amigos, que simplesmente não conheciam a análise sensorial. Claro. E apesar de trabalhar numa indústria, trabalhar numa área de pesquisa e desenvolvimento, de controle de qualidade, eles não tinham conhecimento de que a análise sensorial existia e de que era uma ferramenta que poderia ser útil no dia deles. Uhum. Então... Sí, y pues básicamente ese desconocimiento o miedo es lo que tú estás acercándolos o eliminándolos, ¿no? Eso se me hace muy, muy, muy padre y creo que tus followers o la gente que está suscrita a tu canal lo puede validar. Algo que me faltó mencionar es que eres vicepresidente de la Asociación Brasileña de Ciencias Sensoriales. Sim. Eso en lo personal se me hace la sociedad como tal se me hace muy, muy, muy padre, muy interesante, porque siendo Brasil un país tan grande, un país donde se hace mucho sensorial, ¿cómo es que ustedes se han organizado para poder hacer esta asociación, ¿no? ¿Cómo es para Tati estar como vicepresidente? ¿Qué tan fácil es platicar con, no sé, Rosires o Regina o Helen o Elena, no sé, como que otros nombres, vaya, ¿qué tan fácil es para ti manejar o platicar con esas personas? Sim, eu acho que é uma troca de experiências o tempo todo, né? Realmente são pessoas que eu admiro, que fazem parte da associação junto comigo. A associação, ela surgiu lá em... Ixi, eu não vou falar o ano para não correr o risco de errar, mas surgiu antes do Pangborn do Rio de Janeiro, justamente com o objetivo de trazer o evento para cá. Uhum. E nessa época, justamente, eu estava começando minha carreira na Sensorial, e eu jamais imaginei fazer parte desse grupo, né? E aí a associação conseguiu trazer o congresso para o Brasil, e depois de um tempo ela ficou... Ela organizou alguns eventos pontuais, mas não tinha muitas atividades, até que surgiu a oportunidade da gente organizar o Sensilatam. Então, a gestão da qual eu faço parte, ela se juntou justamente com esse objetivo de organizar o Sensilatam. E aí a gente recebeu um e-mail da associação falando, olha, abriremos eleições para a nova gestão. Uhum. O objetivo principal é organizar o Sensilatam. E eu me candidatei. Falei,
vamos lá, né? Sempre legal estar em conjunto, conhecer pessoas novas da área. E aí, quando eu vi o time que fazia parte dessa gestão, eu falei, gente, eu vou trabalhar com muita gente legal da área. E fluiu muito bem, assim, porque a Regina, a Márcia, a Tereza, elas vieram com uma experiência muito grande na área, e, por outro lado, eu, a Lucila, a Yara, a gente conseguiu trazer algumas coisas mais, talvez tecnológicas. Por exemplo, a ideia de passar esse evento para online, todo o pensamento de como funcionaria isso, ele partiu da gente. Então, foi uma troca de experiências muito bacana que aconteceu nessa gestão e, com certeza, a gente vai levar esses contatos para a vida, né? Claro, eso fue una experiencia, porque sí, de repente va a ser presencial, llega COVID y pues en lugar de cancelarlo, lo cambian a virtual y la verdad, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de asistir, sí fue una experiencia bastante, bastante padre. Faltó sí esta cercanía, ¿no? El estar en vivo, el compartir una cerveza, esa cena de río que mencionas, esa faltó aquí, ¿no? Pero bueno, esperemos que pronto haya esa oportunidad. Y de hecho, el diálogo sensorial es esta modalidad itinerante, era platicar con ustedes directamente, ¿no? Que espero se pueda pronto. Pero bueno, mientras lo haremos por Zoom, lo estamos haciendo por Zoom. Tati, en este camino que has tenido en Sensorial, en Sensory Lab, perdón, ¿qué tan frecuente o cuáles son las inquietudes más frecuentes que te hacen las personas? Bom, a maior dificuldade que eu vejo que as pessoas têm é qual método eu vou usar. Nada más. Solamente. Sim, não, essa é a maior de todas, né? Não, sim. Muita gente pergunta e fala, eu estou trabalhando num projeto de redução de açúcar, ou eu estou trabalhando num projeto de substituição de matéria-prima, eu estou desenvolvendo um novo produto, qual método que eu uso nesse caso? Então, essa é a principal dúvida. E também um anseio muito grande que surge eu não sei estatística. E aí, como é que eu faço sensorial? Tem jeito? Sí, es el mayor temor, ¿no? El mayor punto flaco de quienes hacemos sensorial. No nos enseñan estadística robusta, es algo muy sencillo, muy simple y nos da miedo, ¿no? Al menos en la época en donde estudié, era de los ejemplos con coches, producción, otras cosas que no eran alimentos. Entonces, cuando llegamos a alimentos es de miedo, ¿no? Entonces, sin duda un reto. E se você não vê aquilo, a estatística aplicada realmente no que você precisa, fica muito mais difícil de entender, né? Então, e uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam sobre estatística é que você não precisa saber estatística como um estatístico. Claro. Você precisa saber estatística como usuário. Então, você sabendo qual é a análise mais adequada para cada método, você consegue aplicar a análise sensorial numa boa, né? Claro, totalmente, es así la idea. Oye, entiendo que surge por el gusto de compartir la información sensorial, pero ¿por qué en Instagram? Porque é onde as pessoas estão. Ok. Todo mundo entra todo dia no Instagram e por que não ter ali também um momento de aprendizado, né? E o Sensor Lab, ele tem uma proposta de não ser algo muito formal, de ser algo mais divertido, mais próximo das pessoas, para que elas não se sintam inibidas justamente em interagir, em perguntar. Então, por isso o Instagram foi eleito como o canal principal. Mas também tem página do Sensor Lab no YouTube,
no LinkedIn, no Facebook y até no TikTok. Wow, ok. Ese TikTok no he entrado, pero, pero mira, es interesante. Además, son cápsulas pequeñas, ¿no? Creo que, bueno, los lives que haces, porque también haces, creo que todos los miércoles un live. Entonces, pero en general son cápsulas pequeñas, son cápsulas que te detonan ideas. Eso es también difícil de conseguir, ¿no? Cuando te piden, explícame una prueba discriminativa en 5 minutos, ¿no? Que es retador, me imagino. Tem alguns videozinhos que eles são, por exemplo, teste de consumidor em 50 segundos, alguma coisa assim. E todo dia tem essas cápsulas de conteúdo. É realmente desafiador resumir tanto o assunto assim, mas também tem os vídeos mais aprofundados, né? Então, toda terça-feira tem live às 20h19 e toda quinta-feira tem um vídeo falando de algum assunto mais aprofundado também da área. Wow, una muy buena labor. Oye, ¿cómo cambia Sensorial con la pandemia en Brasil? De tener, pues sí, tu panel todos los días, 2 veces por día, a un encierro. ¿Cómo cambia Sensorial ahora en Brasil? O pessoal ele tem se utilizado muito de aplicar análise sensorial em casa. Então, os produtos são enviados para a casa dos painelistas e os painelistas realizam os testes em casa. Teste de consumidor, eu não tenho visto mais CLT, são poucos os estudos que acontecem CLT, a maioria migrou para teste de uso doméstico mesmo, para testes em casa. Já era algo que acontecia nos testes com consumidores, mas veio ainda mais forte com a pandemia. E para aqueles produtos que é mais difícil você aplicar em casa, né, que exigem algum tipo de preparo, quando a pandemia estava numa fase mais aguda e que tudo deveria estar fechado, eu não vi esses painéis funcionarem, e aí depois eles foram retomando com todas as medidas de segurança, né? Então, aquelas que a gente já conhece. Álcool gel, lavar as mãos sempre, limpar o ambiente, ficar de máscara, tirar somente no momento necessário. E assim fomos nos virando. Acredito que no México tenha sido uma dinâmica bastante parecida. Sí, al principio costó trabajo porque en las pruebas de casa no eran tan populares, ¿no? Hay ciertas consideraciones, el control de las muestras, porque hay que enviarlas a casa del panelista o a casa del consumidor en un cierto tiempo, con ciertas condiciones, y entonces confiar en que el consumidor o que el panelista haga la evaluación correcta. Sí costó un poquito de trabajo, pero bueno, al final del día se consiguió que Sensorial pues, evolucionara en esa parte, ¿no? Sobre todo porque aquí en México también había un poco de resistencia a recibir muestras en casa, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Pero ha evolucionado bastante bien y sí ha sido prácticamente en línea todo, ¿no? Cursos en línea, capacitaciones en línea y todas las evaluaciones que puedas hacer. Vaya, se complicó un poco en el sentido de cómo haces una sesión con tu panel, ¿no? Necesitas que tu panel esté ya sea Teams, en Zoom o en Google Meet para poder tener, u otras aplicaciones, para poder hacer una reunión, ¿no? Las empresas que tenían software, pues también les facilitó muchísimo, porque otras personas tuvieron que aprender el manejo de formularios en Google, por ejemplo, ¿no? O mandar el cuestionario en Excel, en Word, que lo respondieran y entonces que regrese y capturar todo de nuevo, ¿no? Eso fue una parte, una sacudida le llamo, ¿no? Un movimiento de salir del área de confort a fuerza, ¿no? Lo positivo es que creo que Sensorial evolucionó bastante bien. Con certeza. Sí, y vaya, eso es algo muy padre de Sensorial, ¿no? Es algo muy dinámico. Y aquí aprovecho para cambiar un poquito
las preguntas. Bueno, tú eres oye, naciste en Sao Paulo, ¿cierto? Campinas. Campinas, Eu Campinas. estou em Campinas, isso. Ok, y bueno, esto te pregunto porque pensando en una 2 AFC, en una comparación de 2 muestras, las cuales te voy a decir, me vas a tener que decir cuál prefieres, ¿no? Bueno, cuál te gusta más. Certo. Entonces, si te digo, por ejemplo, Sao Paulo o Palmeiras. Palmeiras. Nasci em família de palmeirense, não tem como. Ok. Bolo o coxinha? Coxinha, eu sou mais salgado. Salgado. Una Guaraná Antártica o Coati? Guaraná Antártica. Ipioca o Shop? Cachaça. Cachaça. Eu não sou muito do time da cachaça, mas se forem uma caipirinha, pode ser qualquer uma das duas. Ok, entonces caipirinha o caipirosca. Isso. Ok. ¿Cuál sería tu preferida, la caipirosca o caipirinha? Caipirosca. Caipirosca. Muy bien. ¿Prueba triangular o prueba tétrada? Tetrad. ¿Análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos? Métodos rápidos. Muy bien. Gracias, Tati. Vamos a hacer una pequeña pausa y... me faltó la más importante. Espera. ¿Pan de cenoura o brigadeiro? Brigadeiro. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer una pausa porque Tati nos va a explicar un poco esta cuestión de brigadeiro. ¿Cómo es este postre? O bueno, en Brasil se le llama sobremesa. Brigadeiro, perdón, para ver cómo se percibe, qué es y que al igual que yo, se convierta en su postre favorito, ¿no? Entonces regresamos en un instante. Ya estamos de vuelta aquí en Diálogos Sensoriales con la segunda parte de la entrevista con Tati Ribeiro. Tati, nos vas a platicar un poquito de un postre brasileño típico. ¿Qué es? Cuéntanos. Sim. É o brigadeiro. Uf. O brigadeiro é uma sobremesa. Ele é feito de leite condensado, manteiga e achocolatado ou chocolate em pó. E é super simples de fazer. Esses aqui eu mesma fiz. É só levar o fogo e ficar mexendo até que ele desgrude do fundo da panela. E aí ele tá pronto. Depois que esfriar, é só fazer as bolinhas e passar no granulado. Por eso es mejor hacerlo en vivo, porque entonces ahí podría yo probarlo también. Ahorita nada más estoy salivando. A melhor parte do brigadeiro é raspar a panela depois que você acaba de claro. fazer a receita. Así con todo Muy bien. Ele é uma sobremesa muito típica, Ivan. Eu não sei se você já teve a oportunidade de comer, com certeza, mas não sei se você já teve a oportunidade aqui no Brasil de ir numa festa de aniversário. No me ha tocado. Bueno, sí, pero no más bien dentro de una oficina, pero más bien no a un aniversario así específico, no, todavía no. Toda festa de aniversário tem, 98% das festas de aniversário no Brasil tem brigadeiro. Ok, es más famoso que el pan de queso, entonces. Os dois são famosos, mas eu acho que o brigadeiro é mais famoso. Ok. ¿Y nos puedes describir un poco cómo es la percepción sensorial del brigadeiro? Sim, com certeza. Bom, nada más, que o delícia. brigadeiro, ele tem esse formato redondo. O granulado, eu optei por esse de bolinhas, porque ele confere uma textura mais crocante, mas em geral a gente usa aquele que é compridinho. Ok, mas certo. Eu não gosto muito da textura dele. E eu vou morder só para mostrar aspectos importantes da textura do brigadeiro, tá? No, bueno, mira nada más. Qué delicia.
Olha que textura maravilhosa. Ele não é arenoso, ele tem uma textura bem lisa. Uhum. Ele tem muito sabor de chocolate, ele tem muito sabor lácteo. ¿Qué tan Tá dulce dando para es? ouvir. ¿Es muy dulce? É muito doce, é muito doce. Esse eu optei por fazer com chocolate 50%. Uhum. Então ele não tá tão doce assim. Mas muita gente opta por fazer com achocolatado. E aí ele fica ainda mais doce. Wow. Y hay algún, no sé, esa textura debe de ser entonces siempre lisa, no debe de tener gránulos ahí dentro. Sempre lisa. Exatamente. O brigadeiro ele tem a textura sempre lisa e até pode ser um critério de qualidade dos brigadeiros. Porque com 2 ou 3 dias ele começa a açucarar. Ele começa a formar uma crosta por cima. Okay. E aí, quando você morde e mastiga, aí você sente os grânulos e aquela textura arenosa. Então, se você comer um brigadeiro e ele tiver desse jeito, ele já tem alguns dias de vida. Ah, ok. No he tenido, fíjate, me ha tocado buenos brigadeiros porque todos son lisos. Y sí, creo que este es el primero que veo con el gránulo redondo. Los demás son el tradicional. Mira, qué buena onda. Sim. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda en hacer? En prepararlo. ¿Cuánto tiempo? Entendi. Ah, para preparar? Sí. Acredito que uns 20 minutos. Uy. No máximo. No, pues les podemos poner la receta ahí quizá en el link después para que lo intenten. Com certeza. Com certeza. Es algo muy, muy rico. Y la leche condensada, pues también la tenemos en México, entonces es una buena opción. E é uma receita tão tradicional e tão conhecida no Brasil que de uns tempos para cá surgiram confeitarias especializadas em brigadeiro, que chamam brigaderias. E aí tem brigadeiro de vários outros sabores além do chocolate. Tem de morango, de limão, de bebidas alcoólicas, de coco, de chocolate branco, frutas vermelhas, de uma infinidade de sabores. Wow, sí, no me imaginaba tanto. Mira, es buena. Brigadería se llama entonces. Brigaderia. Muy bien, pues ya será para la próxima visita fuera de pandemia. Muy bien, gracias, Primeiro na Tati. churrascaria e depois na brigaderia. Por supuesto, la churrascaría es siempre la visita rigurosa, con una cerveza bien fría, a 4 grados, como la sirvo. Maravilloso. Muy bien. Gracias, Tati, es una muy buena descripción. Has provocado que tenga yo un sentimiento de nostalgia por Brasil, una vez más. Y vaya, para continuar con esta plática, ¿tú cómo ves el futuro de sensorial? No sé, en unos 5 o 10 años, a partir de ahora. Bom, a sensorial, ela, se for comparada com outras ciências, é uma ciência relativamente recente, na minha visão, e que tem muito a ser explorado e muito a expandir. Então, eu creio que para os próximos anos a sensorial vem aí em expansão, tanto em relação ao número de pessoas que aplicam, número de empresas que usam essa ferramenta e também número de métodos e de novidades que a gente vai descobrindo sobre essa ciência. Com certeza tem um futuro promissor e de crescimento pela frente. ¿Cuántas? O sea, que es una pregunta un poco difícil, pero si hablamos de las empresas en Brasil, ¿qué porcentaje de empresas utilizan sensorial? ¿Tú sabes ese dato o es un dato poco conocido? Eu não tenho esse dado, Ivan. O que eu posso te dizer é que das grandes empresas que estão no Brasil, multinacionais ou mesmo empresas brasileiras, as maiores utilizam sensorial. Mas poderia chutar... Não poderia chutar uma porcentagem, não sei. Pero sí son más de hace 10 años, ¿no? Sim, sim.
Mas entre as empresas pequenas e médias ainda é muito pouco difundido. Ok, ok. Y ahí es donde hay que hacer el trabajo de difusión. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como líder de panel en este periodo tuyo de sensorial? De lo que más te acuerdes que digas, wow, esto me encantó. Nossa, foram tantas. Ontem me fizeram uma pergunta no Instagram e me perguntaram qual que é o teste mais legal que você já fez. E aí minha resposta simplesmente foi o último, porque cada teste traz uma novidade, em cada teste a gente aprende uma coisa nova, é muito difícil eleger um só. Claro. Sí, eso es lo rico de sensorial, porque la misma prueba aplica para cosméticos, aplica para postres, aplica para bebidas alcohólicas, para autos. Eso es muy, 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 muy dinámico, muy, muy versátil. Y tú que trabajaste con panelistas, ¿qué tan difícil es que una persona que se acerca y es un poco tímida evolucione a un panel, evolucione a un catador, a un panelista bueno? ¿Cómo le haces esse processo? Bom, como líder de painel, talvez tão importante quanto fazer as pessoas evoluírem na sensorial é fazer também elas evoluírem como time. Então, a partir do momento que essa pessoa tímida começa a interagir com o time, começa a ficar mais íntima das pessoas que estão ali na convivência com ela, ela consegue se soltar e consegue fazer o trabalho dela como painelista sensorial de uma maneira melhor, se expressando mais, sem vergonha de colocar suas percepções para o grupo. ¿Te tocó alguien que fuera muy mal panelista, pero que tenía todo el entusiasmo de serlo? Sim. Eu fiz um trabalho muito grande em uma das empresas que eu trabalhei com os painelistas do controle de qualidade. E tinham alguns painelistas que eram muito solícitos, com muita vontade de ajudar e de fazer aquele painel sensorial acontecer, mas eram pessoas que tinham uma cultura da empresa de que o produto era daquele jeito mesmo. O produto é assim, então tá certo, eu gostei do produto, é igual o produto que eu degusto há 10 anos, então o produto tá certo. Mas, na verdade, o trabalho que eu fui implementando ali era justamente de mudar o padrão sensorial do produto. Então, apesar de muitos solícitos, de quererem ajudar, eles custou muito a construir esse novo conceito do que seria o produto correto para eles aprovarem ou reprovarem o controle de qualidade. Foi um super desafio. Claro. Uf. Contínuo, né? Que ainda provavelmente não acabou. A pessoa que assumiu isso depois deve ter continuado com esse trabalho. Claro, seguramente. Y en el campo de investigación, cuando hiciste tu maestría y doctorado, ¿qué tan fácil es aplicar sensorial? Porque luego nos quedamos con ay, ¿qué puedo hacer en mi especialidad? Sim, o mestrado foi muito legal porque, na verdade, a ideia do projeto veio do meu orientador. Eu sabia que eu queria análise sensorial e eu sabia que eu queria a parte de testes com consumidores. Uhum. E o meu orientador, ele tinha já uma linha de pesquisa em investigação de novas tecnologias. E aí, tendo o meu background em minha formação acadêmica em biotecnologia, ele falou, bom, juntamos, então, sua formação acadêmica, seu interesse pela análise sensorial e consumidor e minha linha de pesquisa em novas tecnologias, em percepção de novas tecnologias, e fazemos um projeto sobre a percepção do consumidor sobre organismos geneticamente modificados em alimentos.
Uau! E assim nasceu a ideia do meu projeto do mestrado. Uau! E ¿Y de ahí continuaste para el doctorado? mais ou menos. Ok. No doutorado eu continuei ainda com o consumidor, mas as redes sociais já eram algo que me instigavam e chamavam a minha atenção. Então, o meu projeto de doutorado, na maior parte do projeto, ele é um estudo de dados qualitativos das redes sociais, justamente. Então, eu mudei um pouco de foco e decidi estudar a percepção de alimentação saudável nas redes. E aí, o trabalho que eu fiz no meu doutorado foi de ver as informações difundidas por blogueiros de alimentação saudável, o que esses blogueiros estavam colocando como saudável, e, por outro lado, conteúdos também de pessoas comuns que não são influencers, o que essas pessoas estão considerando alimentação saudável. E aí, o projeto todo ele consiste em debater o que os blogueiros estão chamando de saudável, o que a população geral está chamando de saudável, isso ambos nas redes sociais, e o que a literatura de nutrição, nutricionistas consideram alimentação saudável, para ver realmente como que essa informação se transforma e como que as pessoas se apropriam dessa informação e passam essa informação para frente. Wow, bastante interesante. Pensando en esta de las redes sociales, imagina a Tati del futuro, tú ahora actualmente, que vas a junio del año pasado y te encuentras a Tati del pasado. Cuando está pensando en este canal de Instagram, ¿qué le dirías a Tati del pasado? Eu daria mais confiança para a Tati do passado. Eu falaria, vai fundo, que as pessoas precisam do seu conteúdo, as pessoas precisam conhecer essa ciência. Não precisa ter vergonha. E vai lá, grava os seus vídeos, conta para as pessoas das suas experiências, que elas vão gostar disso. Sin duda. ¿Te acuerdas de quién fue tu primer suscriptor? Minha irmã. Ah, mira. Muy bien, muy bien. ¿Y ella te ha dado alguna retroalimentación de esa Tati al video actual? Porque veo bueno, lo que es tu concepto de estudio, el fondo, tienes por ahí los sentidos, tienes colores, está como muy ambientalizado, ¿no? Como muy agradable a la vista. ¿Algo te ha comentado tu hermano? Ela, na verdade, participou bastante do processo todo de idealização. Eu troquei muita ideia com ela, troco ainda hoje em dia. Ela é uma grande parceira, assim, me dá dicas de temas que podem ser de interesse das pessoas para falar, de quais títulos eu posso colocar nos vídeos. Ela faz capas dos meus vídeos também, então realmente é uma grande parceria. Wow, qué padre, qué bonito. En esta estructura, tú, alguien que llegue nuevo a tu canal, ¿no? Ahora que llegue, y bueno, porque para ver el primer video tiene que irse hasta abajo, ¿no? Así, recorrer todo e irse hasta abajo. ¿Qué le dirías a esa persona que está buscando información sensorial de manera sencilla? ¿Qué le dirías a essa pessoa? Eu falaria primeiro parabéns, porque se ela está buscando informações sobre sensorial, ela já percebeu o quanto que essa ciência pode ajudar ela a desenvolver produtos melhores, que vão atender melhor aos que os consumidores esperam. Então, essa seria a primeira coisa. E pensando que ela chegou na página agora, eu recomendaria para ela que ela voltasse nos primeiros vídeos do canal e assistisse a série Alinhando Métodos e Objetivos.
porque aí ela já vai quebrar uma série de dúvidas que ela pode ter. Então, eu preciso fazer redução de açúcar do meu produto, preciso trocar meus ingredientes por outros mais naturais, preciso saber se meu consumidor gosta, qual método eu uso. Está tudo na série Alinhando Métodos e Objetivos. Então, esse seria o primeiro passo que eu recomendo para quem chega no canal e quer conhecer um pouquinho mais da sensorial no geral e depois ir acompanhando os vídeos como um todo. Claro. Wow. ¿Cómo cambió tu vida ahora que, bueno, refraseo? Tú cuando empezaste a estudiar, te imaginabas un futuro para Tati. Sensorial, ¿cómo cambió tu vida? O sea, ¿cómo eres ahora que habías pensado como tal o no? Nossa, o sensorial apareceu num momento da minha vida em que eu estava justamente me perguntando o que eu vou fazer da minha vida. Okay. Porque eu ainda não tinha encontrado algo que eu gostava realmente de fazer. Então, a sensorial surgiu nesse contexto e realmente me deu muita esperança, muita expectativa. E eu falei, bom, eu achei algo que eu gosto de trabalhar. Então, é isso que eu quero para o meu futuro. Eu nunca fui muito de fazer planos para o futuro. Então, naquele momento, eu só sabia que eu tinha encontrado, que eu gostava e que eu queria trabalhar com isso. E aí, as coisas foram acontecendo. É isso. Fíjate, eso es algo que he notado en mucha gente que hacemos sensorial. Hemos estado o llegamos a sensorial por casualidad, porque nos encontramos con sensorial en el camino. O sea, no es algo que vaya, al menos las personas con las que he platicado, nadie me ha dicho, voy a hacer sensorial, ¿no? Llego a la universidad, estudio y conozco un profesor, conozco una profesora, conozco mi mentor, pero hasta ahí. O sea, no es como quiero ser un bombero, quiero ser un investigador de, no sé, biotecnología, ¿no? Es como casualidad y eso es padre porque, o bacana, porque estamos haciendo algo que nos gusta, ¿no? Al final de cuentas, el trabajo pues es una diversión en realidad, ¿no? Es algo que estamos haciendo por placer, ¿no? Eso creo que es algo que tenemos en común la gente que hacemos sensorial, ¿no? No sé si compartas este comentario. Sim, com certeza. Eu também, pensando aqui nas pessoas que eu conheço, a maioria chega por casualidade ou por necessidade, né? Eu estava numa indústria, precisava fazer um teste e eu fui atrás para descobrir como é que era e depois eu fiquei só fazendo análise sensorial. Isso acontece muito com a maioria das pessoas que eu conheço também. E realmente não é uma profissão que as pessoas conhecem antes de entrar na universidade, como outras que elas desejam e esperam, mas é tão encantadora que as pessoas vão se encantando pelo meio do caminho e acabam ficando, né? Exacto, exacto, y ya se vuelve una pasión y pues surgen ideas como Sensory Lab, que muy padre, muy padre, muchas felicidades por ese proyecto. Que ya nos dirás qué sigue para Sensory Lab, ¿no? O sea, si continuarás haciendo esto, ¿qué viene para Sensory Lab? Yo sé que a veces es difícil, ¿no? Es una pregunta como cuando vas a pedir trabajo, ¿no? ¿Qué vas a hacer en los siguientes 5 años? No sé, ¿no? Pero ¿has pensado en qué sigue para Sensory Lab? Ivan, o principal objetivo que eu tenho com o Sensory Lab é trazer cada vez mais pessoas para análise sensorial. Então, espero que o Sensory Lab cresça bastante como rede social e que mais pessoas possam se beneficiar dessa ciência. Acho que esse é o principal objetivo. Claro. Que entonces tendrás que hacer algunas pláticas en español, porque ahorita el mercado es de habla portugués, pero bueno, ¿por qué no? Pues ya puedes comenzar también con cuestiones en español, ¿no? Preciso treinar meu espanhol, Ivan. Eu fiz só 6 meses de espanhol, então
Acho que eu não conseguiria gravar todo o conteúdo em português, que eu tenho em português e em espanhol também, mas é uma ideia, né? Assim, tem mais gente ainda sendo Claro. trazido para o nosso caminho. Exactamente, sí, porque la intención es hacer comunidad, que se vuelva esto algo de unión, ¿no? Porque al menos en algunos lugares la gente está dividida, ¿no? Los de acá y los de allá, y a diferencia de otros países donde tú puedes ver sentados en la misma mesa a compañías competencia, ¿no? Eso es algo interesante que ojalá y se pueda hacer más adelante con Mas eso. sabe que isso me fez lembrar que eu tenho várias pessoas de outros países da América Latina que não o Brasil que seguem o Sensor Lab. E às vezes deixam comentários em espanhol e tudo mais. Yo. Sim, você e tem outras pessoas também. Então, realmente, isso é muito legal. Mas eu acho que com esse propósito vem também o Sense Latam para fortalecer a união entre a região, né? A primeira edição foi um marco e as outras, né? O que se espera é que a região se fortaleça muito e os países todos se unam e contribuam aí para o crescimento da ciência sensorial na região da América Latina. Sí, porque hemos estado un poco divididos. Sí. Este Sense Latam fue muy bueno, ¿no? Ver gente de Brasil, de Perú, de Uruguay, Argentina, México, fue algo muy, muy, muy bonito, la verdad. Que nos falta todavía, pero bueno, para eso son estos eventos y pues estos proyectos que se están haciendo, ¿no? En redes sociales, la tecnología nos permite estar más cerca entre todos, ¿no? Y finalmente, Tati, es una pregunta igual muy, muy compleja, pero ¿cómo crees que va a cambiar el neuromarketing o el marketing sensorial para nuestra actividad? Ahorita tenemos instrumentos que nos colocamos, tenemos eye tracker por ahí, tenemos muchas cosas, pero ¿tú crees que eso se va a volver algo cotidiano o no? ¿Cuál es tu sentir en esa parte? Bom, eu vejo que a neurociência ainda tem algumas limitações para ser usada junto com a análise sensorial, porque um dos princípios básicos da análise sensorial é que você não tenha nada que vai influenciar a sua avaliação, né? E que a resposta seja espontânea das pessoas. E aí, a partir do momento que elas sabem que estão sendo monitoradas de alguma forma, e às vezes até com alguns equipamentos, eu entendo que isso afeta a percepção delas e pode afetar a resposta que elas dariam se não estivessem naquelas condições. Mas eu vejo que traz resultados muito interessantes e vejo que ela pode evoluir para uma forma de usar essa ciência em conjunto com a análise sensorial que tenha menos influência no avaliador. Um dos exemplos é o eye tracking. O eye tracking é uma técnica da neurociência que você consegue usar sem maiores problemas junto com a análise sensorial, porque a pessoa não precisa de nenhum equipamento com ela. É só uma câmera, muitas vezes acoplada ao próprio computador que a pessoa vai usar para responder o teste. Uhum. Então, eu vejo um futuro promissor das duas ciências caminhando juntas, e acho que tem alguns pontos que precisam evoluir antes desse uso conjunto ser completamente difundido. Claro. Ok. Muchas gracias, Tati. ¿Algo más que quisieras agregar? Ivan, somente agradecer. Foi um prazer participar com você desse bate-papo. Vejo que os diálogos sensoriais, assim como o Sensor Lab, tem como propósito divulgar a ciência sensorial. Então, realmente, muito gusto participar desses diálogos sensoriais com você. Muchas gracias. No, al contrario, muy obrigado también por tu participación. Tus redes sociales para colocar, una vez más, ¿me las puedes decir?
Sim, o Instagram é @_sensorlab e no YouTube, Facebook y LinkedIn es só buscar por Sensory Lab. Perfecto. Igual vamos a poner ahí tus redes para que los puedan detectar más fácilmente. Y pues por mi parte es todo. Agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo. A ustedes les agradezco mucho que nos hayan visto. Denle like al video si les gustó y si no les gustó, simplemente no digan nada. Compartan también y nos vemos en la siguiente edición de Diálogos Sensoriales. Hasta luego.